Nesse vídeo nós vamos aprender como bordar letras com ponto haste, as folhas em ponto folhas e variação do ponto haste e uma casinha cheia de textura. Então fica comigo e me acompanhe nesse passo a passo completo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Paula, para quem está chegando aqui pela primeira vez. Esse é o nosso risco de hoje, que a gente vai bordar. Para quem quiser adquiri-lo, ele já está disponível na loja online. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo na tela, ou então o link fica também na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, sem mais demoras, bora lá para o bordar? Eu vou começar bordando a letra com ponto haste e eu fiz um nozinho de costureira, ele está bem miudinho para não aparecer do lado do direito. Eu venho com a minha agulha bem no alto aqui da letra L, no comecinho do risco. Vou manter a linha virada para o lado de cima, para o lado de fora da curvatura. E vou fazer um pontinho lá para frente. Não vou puxar toda a linha, ficou uma argolinha. E agora a minha agulha volta no meio desse espacinho. Só então eu puxo toda a linha. Aí faço mais um pontinho lá para frente, sem puxar toda a linha e mantendo essa argolinha para o lado de fora da nossa curvatura. Agora eu volto com a minha agulha encostada ali no pontinho anterior. E a gente vai fazendo esse movimento, um pontinho para frente, voltando com a agulha, sempre encostada no final do ponto anterior. Mais um pontinho para frente. E a gente volta com a agulha encostada no ponto anterior. A minha letra tá bem miudinha, então o tamanho dos meus pontos, se você observar, ó, só tem espaço para uma agulha, um pouquinho mais que uma agulha ali no meio, ó. Tá vendo? Só esse espacinho que ficou para poder dar certo para bordar essa letra. A gente vai sempre manter essa argolinha virada para o lado de fora. E aqui, olha, tá vendo que a curvatura muda de lado? Eu mudo a minha linha também de lado e faço já um pontinho com a minha argolinha virada já para o outro lado. Se a gente não muda essa posição dessa argolinha que fica, dessa linha, o ponto ele não dá muito certo, ele meio que fica frouxo, ele tomba para o lado de dentro, porque o que dá sustentação no ponto haste é justamente essa linha que vem aqui no meio desse espaço. E a gente segue bordando sempre com essa argolinha virada para o lado de fora. Agora que eu vou fazer um último ponto. E agora aqui no final, eu vou levar a minha agulha lá para trás. Ela tá bem rente ali ao ponto que a gente fez. E vou pular essa perninha aí do L. E vou começar a bordar aqui do outro lado. Então, faço um primeiro ponto, voltando com a agulha no meio desse espaço. E depois eu sempre voltando com a agulha, agora ela volta aqui, ó, encostada no final do ponto anterior. E vou seguir bordando. Aqui na letra I, eu vou fazer um último ponto, aí eu levo minha agulha lá para trás, bem rente aqui onde a gente fez esse último ponto, e vou começar um novo ponto, aqui ó, primeiro pontinho, voltando no meio do espaço, sempre mantendo a argolinha virada para fora da curvatura, e aí a gente segue bordando normalmente. Nessa parte que chega aqui, que junta o V com o R, eu vou fazer também um último pontinho, levando a minha agulha lá para trás, bem rente aqui a esse último ponto, para só então começar a bordar essa parte aqui de baixo. E aqui para a letra A, eu já vou continuar bordando, tá vendo que eu já segui pela parte de baixo aqui do A, para ir subindo, porque assim a minha argolinha já tá pelo lado de fora da curvatura do A. Se a sua linha enrolar como a minha aqui, por exemplo, você volta, solta um pouquinho ela do tecido, ajeita para só então continuar bordando. E a linha, quando a gente está bordando essas letrinhas assim, ela costuma ficar meio grossa e fazendo meio que uns nozinhos no meio dela, ou meio que querendo desfiar. Aí troca de linha de novo para colocar uma linha nova, senão fica feio o resultado. Agora aqui ao final vou levar minha agulha lá para trás, para começar a bordar um I.
Aí aqui no final da palavra I, vou levar a minha agulha lá atrás, dar um nozinho de arremate. A gente vai fazer esse tracinho aqui do meio com um pontinho reto. Vou arrematar lá atrás novamente, para só então começar a palavra nós. O pingo na letra I, eu vou voltar fazendo só no final. Primeiro eu vou bordar todas as palavras, assim como o acento também ali da palavra amém, eu vou fazer só no final, depois que eu bordar todas as palavras. Aqui nessa parte que vai fazer essa perninha aqui embaixo do N, eu mudei a direção da minha haste. Ela passou para o lado de baixo, ela estava para o lado de cima, a gente mudou ela para o lado de baixo. E agora aqui para bordar a letra O, como eu vou subir bordando, eu vou mudar a direção novamente da haste. Mas se eu tivesse começado a bordar o O por baixo, dava para continuar bordando sem precisar mudar a direção. E aqui na parte de dentro da letra O, para esse tracinho, eu fiz um pontinho haste, porque com ponto reto ficou muito reto. Eu quero essa curvinha que tem aqui dentro nesse traço. Vou levar agora a minha agulha lá para trás e já venho bordando a letra S. Ao final de cada palavra, eu arrematei, fiz um nozinho de arremate lá atrás, para só então começar a próxima palavra. Aqui para a letra T também, eu não vou fazer ainda o tracinho dela, eu vou bordar toda a letra para só depois, quando eu colocar os acentos, eu colocar o tracinho. Aqui essa parte de cima tem que tomar bastante cuidado, porque se ficar um ponto um pouquinho maior, ele vai tombar, ele vai ficar frouxo, não fica bom. Então presta atenção nessa parte. E agora a gente vai bordar a letra A. Essa perninha do A, eu estou mantendo a minha linha virada aqui para a minha direita. Quando chegar aqui no final, levo a linha lá para trás. E aí eu desço a outra perninha, mantendo agora a linha virada para a minha esquerda. E quando eu chegar aqui no final dessa perninha, eu vou lá para trás, vou passar a minha linha entre o tecido e por baixo do ponto que está ali, até a altura do tracinho do A que a gente tem que fazer. Aí eu saio aqui na altura do tracinho do A e começo a bordar, passando por cima direto das perninhas aqui do A. Ao final, a gente vai fazer um nozinho de arremate lá atrás. E agora, o M aqui, eu mantive sempre a minha linha virada para cima e a gente já volta para bordar o acento. Para o pingo no I, a gente vai fazer o nó francês, vindo com a agulha do avesso para o direito. Eu vou enrolar essa linha 2 voltas na minha agulha, vou posicionar a minha agulha ao lado do ponto onde a gente havia saído ali e começo a puxar lá atrás. Tem que dar um nozinho aqui atrás para não ficar solto. Agora aqui para o T, a gente vai fazer 2 pontinhos hastes aqui no meio. Finalizo também arrematando lá atrás, dando um nozinho de arremate lá atrás. Aqui para o pontinho também a mesma coisa do pingo no I, são 2 voltas na agulha, posiciona a agulha no tecido e começa a puxar a agulha lá para trás. O acento do amém é só um pontinho reto. Aqui também é um pontinho reto, só que eu vou passar 2 vezes a linha. Vou fazer um pontinho reto em cima do outro para ficar mais evidente. E aqui outro nozinho francês, com 2 voltas também na agulha. E a gente puxa lá atrás.
O próximo passo é a gente bordar as folhas. Nós vamos usar o ponto folha. Eu vou fazer um pontinho reto aqui no meio da folha, mais ou menos de 1/3 do tamanho da folha. A gente vem de um dos lados da folha e, se você notar, quanto maior essa distância para o começo desse primeiro ponto que eu fiz, mais pontuda fica a nossa folha. Aí a gente volta com a agulha no centro, abaixo desse primeiro ponto reto que a gente fez. Agora a gente volta para o outro lado do risco da nossa folha, voltando a agulha ao centro. Mais uma vez do outro lado do risco, voltando a agulha ao centro. E a gente vai repetindo esse processo de um lado da folha voltando ao centro, depois do outro lado da folha e voltando ao centro, até preencher todo o nosso espaço. Primeiro a gente vai bordar todas as folhas para só depois a gente colocar a haste dela. Ao final de bordar cada folha, eu fiz um nozinho de arremate atrás, para só depois começar a bordar a próxima folha. E aqui, ó, desse outro lado, exatamente a mesma coisa que a gente vai repetir. Se você quiser uma folha um pouquinho mais pontuda, você dá um espaço maior entre esse primeiro pontinho reto e você sair com o ponto na lateral, porque aí ela fica mais pontudinha. Se quiser ela menos pontuda, é só aproximar esse primeiro ponto do ponto reto. A minha linha está acabando, então eu vou levar a minha agulha lá para trás, faço um nozinho de arremate, coloco uma nova linha na agulha e continuo bordando de onde eu havia parado. E agora sim que a gente bordou todas as folhas, a gente vai começar o caule dela. Eu venho com a agulha mais ou menos na metade dessa folha do comprimento dela e faço um pontinho reto bem no meio. E agora eu vou fazer uma variação do ponto haste. Eu saio com um ponto lá na frente, vou fazer meu primeiro pontinho reto aqui. Agora eu vou lá para frente e vou voltar com a minha agulha pelo lado de fora desse pontinho, mais ou menos na metade dele. Tá vendo? Mais ou menos na metade dele. Sem pegar o fio que tá ali, é só pelo lado de fora. Mais um pontinho aqui. Aí a gente vem com a agulha já aqui no meio da folha, faz um pontinho reto para ficar esse marcadinho aqui no meio dela. E agora já do outro lado, na outra folhinha, volto pro caule dela. E vou voltar lá para cima no ponto que eu havia feito, pela lateral externa do ponto. Mais um pontinho. Se você preferir, pode sim fazer o ponto haste, mas eu acho mais fácil para esse tipo de movimento que a gente vai fazendo, colocando o ponto reto e voltando para o ponto haste, acho mais fácil a gente fazer a variação do ponto haste. Aí a gente faz mais um pontinho reto no centro da folha, aí eu vou lá para frente e volto para trás, na lateral do pontinho anterior, pelo lado de fora dele. Desse lado aqui que a gente está bordando esse ramo de folhas, a gente vem com a agulha pelo lado interno dessa curvatura. E do outro lado também. A gente volta sempre com a agulha pelo lado interno da curvatura.
E quando a gente chegar aqui no final, eu vou fazer um último pontinho, vou arrematar lá atrás, para começar a bordar o outro lado, a outra raminha de folhas, exatamente como a gente fez aqui. Agora, para a gente bordar essa pombinha do Espírito Santo, eu sugiro para vocês escolherem uma cor que dê um realce com o tecido. A minha linha aqui, ela é um off-white. Talvez até o branco mesmo teria ficado mais aparente. Ela ficou muito na cor do próprio tecido. Então eu falo para vocês assim, testem antes, porque pode ser que se colocar uma cor muito na cor do tecido do algodão cru, vai sumir, você não vai conseguir ver o teu bordado, tá? E eu vou começar bordando por essa asinha de cá. Poderia ter sido por qualquer outro ponto, mas eu optei por começar aqui. Eu vou manter sempre essa linha virada para fora do desenho. A gente não vai fazer um ponto muito grande, o espaçamento desse ponto ele é pequenininho também, porque esse elemento também é pequeno. Quando chegar no finalzinho da asa, a gente vai fazer um último pontinho e vamos levar a nossa agulha lá para trás, justamente para ficar bem marcada essa ponta da asinha. Aí a gente já vem nesse outro pedacinho aqui para bordar. Vamos fazer um primeiro ponto. Agora mais um pontinho para frente e voltando com a agulha encostada no ponto anterior. Ao final aqui, a gente também leva a agulha lá para trás, para só depois começar a bordar esse risquinho, o próximo risquinho. Vou continuar mantendo a minha linha para fora do desenho, vou fazer um pontinho nesse espaço, vou levar novamente a agulha lá para trás, justamente para ficar bem vincado, bem marcado essa pontinha da asa. Quando chegar aqui no final desse risco, eu também vou levar a minha agulha lá para trás, para só então começar a bordar a outra parte, o outro risquinho ali da asa. Agora, finalizada a asinha, a gente vai bordar essa parte aqui também. Tô mantendo novamente, a nossa linha tá virada aqui para o meu lado direito, pro lado de fora do desenho. Já vou descer bordando esse risquinho aqui da cauda dessa pombinha. Aqui, ó, quando chega bem nessa pontinha dela, eu vou direto. Eu não paro, como eu tava fazendo ali na asa, jogando a agulha lá para trás, começando depois novamente. Aqui eu vou direto, tá vendo? Já sigo bordando normalmente. Quando chegar aqui em cima desse risquinho, dessa peninha aqui, aí sim eu vou levar a minha agulha lá para trás e volto com a agulha aqui embaixo para continuar bordando. Então, toda vez que eu chegar ali em cima no risquinho, eu tenho que voltar para a parte de baixo do desenho para continuar bordando. E aqui para o corpo, a gente vai bordar também, mantendo a linha virada para o lado de fora do risco. Quando chegar aqui nessa parte bem do pescoço dessa pombinha, eu vou levar a agulha lá para trás. E aí eu começo um novo ponto aqui. Essa parte da cabeça, a gente tem que manter o ponto bem miudinho, para o ponto não ficar caindo para a parte interna do risco. Quando chegar ao final, leva a agulha lá para trás, vamos dar um nozinho de arremate e aí é só bordar a outra asa exatamente como a gente fez essa primeira. Agora, para essa parte aqui, são 5 pontinhos retos. E agora a gente vai fazer o olhinho, é uma volta só de linha na agulha, posiciona a agulha no tecido, puxa ela lá para trás e tá feito o olhinho. Eu vou fazer umas linhas
com a ajuda da caneta fantasminha, que ajuda a direcionar o ponto que a gente vai colocar, o ponto reto e o ponto partido. Aí essas linhas ajudam para ele não ir entortando. E para bordar a casinha, a gente vai começar pelo centro dela, pelo coração, com o ponto cheio. A gente vem com a agulha do avesso para o direito, bem no meio do coração, e faz um pontinho reto até lá embaixo. Agora é um pontinho bem do lado desse primeiro, levando a agulha lá para trás, lá embaixo, bem ao lado do outro. E a gente vai preencher primeiro essa metade do coração, para depois só preencher a outra metade. Eu já estou finalizando essa primeira metade do coração. Ainda faço um pontinho aqui bem nessa pontinha dele para ele ficar bem redondinho. A gente vai lá pro avesso, passa a agulha por debaixo desses fios que estão ali, entre o tecido e os fios, e posiciona a agulha aqui novamente no centro para ir bordando essa outra metade, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Aí aqui nessa pontinha também faço um pontinho bem pequenininho aqui, para ele ficar bem redondinho nesse final dele. No final aí a gente vai levar essa agulha lá para trás, arrematar do avesso, e já vamos começar com o ponto partido. Eu vou fazer o preenchimento da casa todo com ponto partido, então eu venho com a agulha no começo aqui do risco, vou fazer um pontinho lá para frente, vou levar a agulha lá para trás. Agora eu volto com a minha agulha para o lado do direito e vou voltar com ela para trás, entrando com a minha agulha no meio do ponto anterior, tanto no meio da largura dele quanto da altura dele. Aí novamente eu saio lá na frente e entro com a minha agulha no meio desse ponto anterior. Mais um pontinho para frente e volto para trás, entrando no meio do ponto anterior. Para o ponto partido dar certo, é importante que a gente use uma quantidade de fios na agulha em números pares, 2, 4 ou 6, para dividir certinho. Aí quando chega aqui no final, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um primeiro pontinho, aí saio lá na frente e volto com a agulha entrando no meio do ponto anterior. A gente vai repetindo esse processo até preencher toda a casinha. Você pode optar também por só fazer o contorno da casinha, ou com ponto partido, ou com ponto atrás, ou com ponto haste, e faz só o contorno dela, não precisa fazer o preenchimento. É que eu acho que assim o bordado fica mais bonito, fica mais vivo. E aqui onde tem o coração, eu vou fazer essa última fileirinha aqui, passando bem ao lado do coração. E agora, quando chega nessa parte aqui, cada fileirinha vai ter uma altura. Então, eu vou bordar primeiro essa parte aqui de baixo, para depois ir bordando a outra lateral e lá em cima. Esse primeiro pontinho que eu vou dar aqui, ele tem que ser bem encostadinho ali no coração, para não ficar nenhum buraquinho, nenhum espaço no bordado. Aí, feito o primeiro pontinho ali, tomando esse cuidado, depois é só bordar igual a gente já estava bordando anteriormente. E agora aqui desse lado, eu já tô subindo com essa fileirinha de pontos. E aí você escolhe se quer subir bordando primeiro a parte superior da casa ou a lateral, tanto faz. O processo vai ser o mesmo que a gente já fez ali embaixo. Vamos repetir aqui nessa parte de cima, e a lateral é só uma fileirinha do lado da outra, como não tem nada pra gente desviando, é só finalizar. Chegando aqui no final, vamos dar um nozinho de arremate lá atrás
E a gente vai começar o telhado com um ponto atrás. Eu venho com a agulha no comecinho do risco do telhado, vou fazer um pontinho lá para frente. Ele não precisa ser um pontinho muito pequeno, tá? Aí saio lá na frente e vou voltar para trás, bem encostadinha com o ponto anterior. Mais um pontinho para frente e volto minha agulha aqui para trás. Ela tá bem encostada aonde eu terminei o ponto anterior ali. Mais um pontinho para frente e volto para trás. O ponto não precisa ser muito miudinho, tá? Aqui deve estar com uns 3 milímetros mais ou menos. E ele não precisa ser muito ajustado no tecido, ele tem que ficar um pouquinho frouxo até, para ir dando esse volume, esse relevo que tem o telhado. Chegou aqui em cima, eu vou fazer essa divisão aqui com um pontinho reto. E aí eu já vou descer bordando. Primeiro eu vou bordar uma lateral do telhado, para depois bordar outra. Então eu vou bordar primeiro esse outro lado aqui. A gente vai fazendo um pontinho, essa fileirinha bem encostada na fileira que a gente acabou de bordar. Sai um pontinho lá na frente, vou voltando atrás. Não se preocupe em deixar os pontos, essa fileira, alinhada com a anterior. É até interessante que fique meio desalinhado, porque aí dá esse efeito mais realista do telhado. E para esse outro lado aqui, eu fiz a mesma coisa, mais ou menos umas 5 fileirinhas de ponto já preenche o nosso espaço do telhado. Eu estou finalizando aqui, eu vou dar um nozinho de arremate atrás e vou passar o meu bordado para um bastidor para dar acabamento nele. E esse é o resultado. Agradeço a todos que ficaram comigo, me acompanharam nesse bordado. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!